Questões dissertativas e respostas objetivas. 1. Pergunta. Diferencia as variáveis qualitativas nominal e ordinal, fornecendo um exemplo para cada tipo. Resposta. Variáveis qualitativas nominais classificam dados em categorias sem ordem natural, eis, cor dos olhos. Variáveis qualitativas ordinais classificam dados em categorias com uma ordem ou hierarquia estabelecida, eis, nível de escolaridade, fundamental, médio, superior. 2. Pergunta. Explique a diferença entre variáveis quantitativas discretas e contínuas, citando um exemplo para cada. Resposta. Variáveis quantitativas discretas assumem valores numéricos contáveis, geralmente inteiros, eis, número de filhos. Variáveis quantitativas contínuas podem assumir qualquer valor dentro de um intervalo específico, eis, altura de uma pessoa. 3. Pergunta. Descreva o método de amostragem sistemática e cite uma situação prática em que seria apropriado utilizá-lo. Resposta. A amostragem sistemática envolve a seleção de elementos de uma lista ou fluxo em intervalos fixos, késimo elemento, após a escolha aleatória de um ponto de partida. É apropriada em linhas de produção para controle de qualidade, onde os itens são produzidos sequencialmente. 4. Pergunta. Caracterize a amostragem por bola de neve e seu principal uso quando se investigam populações específicas. Resposta. A amostragem por bola de neve é um método não probabilístico onde os participantes iniciais recrutam outros participantes de suas redes de contato. É utilizada principalmente para acessar populações de difícil acesso ou ocultas, onde a identificação direta é desafiadora. 5. Pergunta. O que caracteriza a amostragem por conveniência? Qual é a principal limitação desse método em termos de representatividade? Resposta. A amostragem por conveniência seleciona elementos que estão prontamente disponíveis e são facilmente acessíveis ao pesquisador. Sua principal limitação é que ela não garante a representatividade da população, o que pode introduzir viés nos resultados. 6. Pergunta. Para qual tipo de variável o gráfico de barras é a representação visual mais adequada para a distribuição de frequências e por quê? Resposta. O gráfico de barras é mais adequado para variáveis qualitativas, categóricas, pois permite visualizar e comparar a frequência de ocorrência de cada categoria de forma clara e discreta, com barras separadas indicando categorias independentes. 7. Pergunta. Quando se deve utilizar um histograma e qual tipo de informação ele prioritariamente visualiza sobre os dados? Resposta. Um histograma deve ser utilizado para variáveis quantitativas contínuas, especialmente com amostras grandes. Ele visualiza prioritariamente o formato da distribuição de frequências dos dados, permitindo identificar padrões como simetria, assimetria ou multimodalidade. 8. Pergunta. Que tipo de informações essenciais um boxplot sumariza sobre a distribuição de uma variável quantitativa? Resposta. Um boxplot sumariza informações sobre as medidas de posição, mediana, primeiro e terceiro quartis, e dispersão, amplitude interquartílica, de uma variável quantitativa, além de indicar a presença de valores extremos ou outliers. 9. Pergunta. Diferencie a média aritmética da mediana como medidas de tendência central e explique quando a mediana pode ser considerada uma medida mais representativa. Resposta. A média aritmética é a soma de todos os valores dividida pelo número de observações. A mediana é o valor central de um conjunto de dados ordenado. A mediana é mais representativa quando a distribuição dos dados é assimétrica ou contém valores extremos, outliers, pois é menos sensível a eles. 10. Pergunta. Defina a amplitude interquartílica, AIQ, e explique sua importância como medida de dispersão. Resposta. A amplitude interquartílica, AIQ, é a diferença entre o terceiro quartil, Q3, e o primeiro quartil, Q1, de um conjunto de dados. Ela é importante por representar a dispersão dos 50% centrais dos dados, sendo uma medida de variabilidade robusta a valores extremos. 11. Pergunta.
Como o desvio padrão se relaciona com a variância e o que ele indica sobre a variabilidade de um conjunto de dados? Resposta: o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ele indica a dispersão média dos dados em torno da média, expressa na mesma unidade de medida dos dados originais, refletindo quão homogêneo ou heterogêneo é o conjunto de dados. 12. Pergunta: em problemas de contagem e probabilidade, qual é a principal característica que distingue uma combinação de um arranjo? Resposta: a principal característica é que, na combinação, a ordem dos elementos selecionados não importa para a formação do grupo. Já no arranjo, a ordem em que os elementos são escolhidos ou dispostos é relevante e forma agrupamentos distintos. 13. Pergunta: em qual cenário o teste T para duas amostras independentes seria a escolha estatística correta para comparar grupos? Resposta: o teste T para duas amostras independentes seria a escolha correta ao se desejar comparar as médias de uma variável quantitativa entre dois grupos distintos e não relacionados, independentes, como, por exemplo, o nível de cortisol entre estudantes matutinos e noturnos. 14. Pergunta: qual é a hipótese nula, H, para um teste Q quadrado de independência e o que sua rejeição implica? Resposta: a hipótese nula, H, para um teste Q quadrado de independência afirma que não há associação entre as duas variáveis categóricas estudadas, elas são independentes. Sua rejeição implica que há uma associação estatisticamente significativa entre as variáveis. 15. Pergunta: qual é o objetivo principal da análise de variância, ANOVA, de um fator em um estudo comparativo? Resposta: o objetivo principal da análise de variância, ANOVA, de um fator é comparar as médias de três ou mais grupos independentes de uma variável quantitativa para determinar se há alguma diferença estatisticamente significativa entre pelo menos uma dessas médias. 16. Pergunta: explique o significado de um intervalo de confiança de 95% para a média de uma população. Resposta: um intervalo de confiança de 95% para a média de uma população significa que temos 95% de confiança de que o verdadeiro valor da média populacional esteja contido dentro do intervalo calculado. Se repetíssemos o estudo, 95% dos intervalos construídos conteriam a média real. 17. Pergunta: qual é o valor crítico do Z-score mais comumente utilizado para a construção de um intervalo de confiança de 95%? Resposta: o valor crítico do Z-score mais comumente utilizado para a construção de um intervalo de confiança de 95% é 1,96. 18. Pergunta: em que situação o cálculo da razão de chances, odds ratio, OR, é facilmente efetuado e qual sua interpretação se o valor obtido for igual a 1? Resposta: o cálculo da razão de chances é facilmente efetuado quando se dispõe de uma tabela de contingência 2x2. Se o valor da OR for igual a 1, isso indica que não há associação entre a exposição e o desfecho investigado. 19. Pergunta: em um cruzamento de híbrido onde os genes segregam independentemente, como se calcula a probabilidade de um fenótipo combinado específico? Resposta: em um cruzamento de híbrido com segregação independente, a probabilidade de um fenótipo combinado específico é calculada multiplicando-se as probabilidades de cada fenótipo individual, uma vez que os genes estão em cromossomos diferentes e suas heranças são independentes. Exemplos práticos de testes estatísticos. Teste T para uma amostra. Exemplo: um médico quer saber se a média de colesterol de seus pacientes, 250 mg por decilitro, é maior do que a média nacional conhecida, 200 mg por decilitro. Ele coleta uma amostra de 30 pacientes para verificar ponto objetivo: comparar a média de uma amostra com uma média populacional conhecida. Teste T para duas amostras independentes. Exemplo: uma professora quer verificar se há diferença na nota média de matemática entre alunos que estudam de manhã e alunos que estudam à tarde. Ela coleta as notas de 20 alunos de cada período. Ponto objetivo: comparar as médias de dois grupos que não têm relação entre si.
teste Q quadrado, sobrescrito 2, de independência. Exemplo: um pesquisador quer saber se o tipo de esporte favorito, futebol, basquete, natação, está relacionado ao gênero, masculino, feminino, em um grupo de estudantes. Ele coleta dados de 100 alunos e organiza em uma tabela. Objetivo: verificar se existe associação ou dependência entre duas variáveis categóricas. Análise de variância, ANOVA, de um fator. Exemplo: uma empresa de fertilizantes testou 3 novas fórmulas, A, B, C, em plantações de tomate. Ela quer saber se alguma das fórmulas resulta em uma altura média de tomateiro significativamente diferente das outras. Objetivo: comparar as médias de 3 ou mais grupos. Intervalo de confiança, IC. Exemplo: uma pesquisa de opinião estima que 60% dos eleitores apoiam um candidato. O intervalo de confiança de 95% para essa pesquisa pode ser 57%, 63%. Objetivo: estimar uma faixa de valores, com certa probabilidade, onde a verdadeira média ou proporção populacional provavelmente se encontra. Razão de chances, Odds Ratio, OR. Exemplo: um estudo investiga a relação entre fumar e desenvolver doença cardíaca. Os dados são organizados: fumantes com doença, fumantes sem doença, não fumantes com doença, não fumantes sem doença. A razão de chances pode indicar, por exemplo, que fumantes têm 3 vezes mais chance de desenvolver a doença. Objetivo: quantificar a força da associação entre dois eventos, geralmente em um estudo caso-controle, usando uma tabela 2x2. Z-score. Exemplo: para um teste de QI onde a média populacional é 100 e o desvio padrão é 15, uma pessoa com QI de 130 tem um Z-score de mais 2, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 15 igual a 2. Isso significa que o QI dela está 2 desvios padrão acima da média. Objetivo: padronizar um valor em relação à sua média e desvio padrão, indicando quantos desvios padrão ele está distante da média. É crucial para calcular probabilidades em distribuições normais e definir valores críticos para intervalos de confiança e testes de hipóteses.